E agora vamos conferir a palestra Avaliação Neuropsicológica no Contexto Hospitalar, com Raquel Schlindowein Zanini, e a mediação será feita por Jamir Sardar Júnior. Boa noite a todos e todas, espero que vocês tenham apreciado os minicursos nesta tarde. E agora vamos dar continuidade às nossas atividades com a palestra da psicóloga Raquel Schlindowein Zanini. Raquel, ela é neuropsicóloga do Hospital Universitário, professora do Programa de Mestrado em Saúde Mental da UFSC, preceptora da Residência Multidisciplinar da UFSC, professora da Faculdade de Medicina, Unisul, coordenadora do Núcleo de Neuropsicologia e Saúde, do HU da UFSC, doutora em Ciências da Saúde e Medicina e pós-doutorada em Psicologia. Ela fez um fellowship em avaliação neuropsicológica pré- e pós-operatória da cirurgia da epilepsia e hidrocefalia da pressão normal no Instituto de Neurologia de Curitiba, INC. E estágio na University of Miami, Miller School of Medicine, Estados Unidos, extensão na Harvard Medical School, Harvard University. Obrigado, Raquel. Uma boa palestra. Boa noite. Meu nome é Raquel Schlindowein Zanini, eu sou neuropsicóloga do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje vou falar um pouquinho sobre avaliação neuropsicológica no contexto hospitalar, em neurologia e neurocirurgia. Bem, como todos sabemos, a neuropsicologia é uma ciência que estuda a relação entre o cérebro e o comportamento humano. É um ramo da psicologia historicamente atrelado à neurologia. E no Brasil é tido como uma especialidade da psicologia, conforme o Conselho Federal de Psicologia em 2004. E hoje, no âmbito hospitalar, é tida como alta complexidade. São inúmeros os marcos teóricos que agregaram essa caminhada até onde estamos hoje. Mas eu vou destacar alguns que têm uma especial relação com esse contexto da neuropsicologia hospitalar. Como, por exemplo, as trepanações peruanas, que já datam de 1000 a.C. Na época, acreditava que no momento em que havia uma trepanação, você poderia aliviar dores, inclusive aliviar pensamentos, abrindo caminhos para novas ideias. Até hoje se realiza trepanações, mas de forma cirúrgica e segura em um hospital, Outro aspecto bem interessante é a eterna busca que o homem teve na tentativa de fazer correlações entre as faculdades mentais e a anatomia craniana. Isso passa por Gall, passa por vários teóricos, que às vezes dava certo, às vezes não dava, Nem sempre a questão unicamente anatômica vai ser traduzida num aspecto cognitivo ou comportamental, mas pode ter alguma relação, sim. Outro ponto muito interessante foi o que aconteceu com o caso do Phineas Gage, em 1848, quando ele trabalhava numa estrada de ferro e teve um acidente em que uma barra de metal transfixou o crânio, deixando uma lesão muito importante no lobo frontal esquerdo. E com isso gerou uma mudança comportamental. Primeiro, a parte mais incrível foi que ele sobreviveu. Sobreviveu, só que com alterações cognitivas e uma mudança de personalidade. Ele deixou de ser uma pessoa pacata, tranquila, para ser uma pessoa agressiva, impulsiva, por exemplo. Então, isso foi um ponto também muito importante no intuito de que, sim, podemos ter lesões estruturais que vão ter uma repercussão cognitiva e emocional. Outro aspecto que eu acho muito importante também foi a contribuição de Luria, quando ele fazia assistência e pesquisa no Hospital do Exército com soldados
que tinham sofrido lesões cerebrais, né? Esses soldados eram sobreviventes da Guerra Mundial. Então, isso também foi um grande avanço na busca pelo tratamento, seja do diagnóstico até a reabilitação cognitiva de pacientes com sequelas neurológicas. Bem, outro aspecto bem importante que vale a pena ser lembrado é a questão da área de Broca e área de Wernicke. Para termos uma ideia, a área de Broca, né, que foi definida em 1860 como a área da linguagem, que pega o córtex de linguagem, que é tido como córtex de expressão, e ali na região da terceira circunvolução do lobo frontal à esquerda, que é uma área super nobre na nossa comunicação. E também a área de Wernicke, né, que foi definida em 1876, que é uma área do hemisfério esquerdo, mais voltada para a compreensão da linguagem, né? Então, é a porção posterior do giro temporal superior, que Luria definiu como o centro das imagens sensoriais. Isso é um exemplo porque que muitas vezes nós vemos pacientes que eles acabam tendo uma lesão, um traumatismo crânioencefálico numa região. Então, muitas vezes esse paciente fala, expressa, mas ele não compreende a linguagem. Porque, apesar de serem áreas que se orquestram, essas áreas elas são distintas. Então, temos uma área mais especializada para a compreensão da linguagem e uma outra área para expressão da linguagem. Bem, tudo isso que a gente está falando sobre linguagem, expressão, compreensão, vai ser importante no encadeamento do que nós vamos investigar aqui sobre a parte de neuropsicologia e neurologia e neurocirurgia. Um caso que eu acho super importante e altamente emblemático é o caso HM, né, que foi um paciente que ele morreu aos 82 anos, ele morreu não faz muito tempo, e durante anos o pessoal da área, a gente não sabia o nome dele, não sabia da imagem dele, e só depois da morte que a gente pôde conhecer um pouquinho. Então, ele foi um caso que ele desenvolveu uma epilepsia após um traumatismo crânioencefálico, ele caiu de bicicleta, e na época, então, começaram-se as crises que eram de difíceis controle. Então, mais tarde, ele já era um moço, optou-se por uma cirurgia de epilepsia, que na época era algo muito novo, com a indicação de remoção hipocampal. Sabemos que o hipocampo ele é super nobre em região de memória. E então esse paciente ele passou a ter um prejuízo na formação das novas memórias. Ele passou a ter um prejuízo na memória recente, né, aquela memória imediata, seja verbal ou visual. Ele também passou a ter uma dificuldade maior de retenção e também em motricidade. Tem uma neuropsicóloga que é maravilhosa, que é incrível, a doutora Brenda Milner. Ela acompanhou o HM durante 50 anos. E ela conta que sempre que ela reavaliava, ela perguntava para ele: tudo bem, você lembra de mim? Não? Eu sou a doutora Brenda Milner. Então, assim, ele passou os dias dele. A propósito, esse tipo de cirurgia, da forma como foi realizada, ela passou a não ser mais indicada. Então, e a avaliação neuropsicológica, onde é que entra? O que ela é? Ela consiste, então, basicamente, de uma forma rápida, na avaliação de funções cognitivas. Aí nós temos orientação, memória, linguagem, atenção, próprio raciocínio, o nível intelectual, assim como também a importância de verificar o grau de deterioro que essas habilidades elas se apresentam em pacientes com transtornos mentais e neurológicos. Aqui a gente vê
uma neuroimagem que eu adoro, que mostra a maior ativação das áreas conforme a habilidade que está sendo executada. Então, por exemplo, se observarmos, por exemplo, aqui na primeira imagem, em que o paciente está ouvindo palavras, há uma ativação maior em lobo temporal, em área de compreensão da linguagem, como nós vimos há pouco, Wernicke e Broca, e comentamos sobre isso. Já no momento em que o paciente lê palavras, ele acaba tendo uma ativação de córtex visual diferente em relação a quando ele está apenas ouvindo. Então, isso eu acho fascinante, né? Eu acho fascinante. E ver como o nosso cérebro é incrível, né? Bem, a avaliação neuropsicológica ela pode ser usada em vários contextos e para verificar várias habilidades, como, por exemplo, a inteligência global, a memória verbal, visual, aqui pode ser de aquisição, de retenção e de recuperação. Há uma capacidade de aprendizado novo. Se esse paciente tem a capacidade de atenção plena, né, incluindo a amplitude, o rastreamento, a seletividade, a alternância de foco e a sustentação dessa capacidade, né, durante uma tarefa. Outro aspecto, a questão da linguagem. Esse paciente ele tem afasia, ele não tem afasia, ele tem uma disartria. Como é que está a linguagem expressiva, receptiva desse paciente? Né? Incluindo capacidade de vocabulário, a fluência verbal, fonética, semântica, que por sua vez também vai impactar na capacidade de abstração, capacidade de cálculo, de planejamento, em que o planejamento ele pede um ranking, né? Uma hierarquização de tarefas visando um maior sucesso da meta pretendida. Então, todas as habilidades são visoreceptivas, são construtivas, as praxias, né, que é quando há uma resposta motora, né, visando a realização de um movimento, a verificar a questão de gnosia desse paciente, se há um reconhecimento dos objetos por intermédio dos sentidos de forma correta, destreza visomotora, força muscular, capacidade de formular hipóteses e modificar frente ao fracasso, que aí temos uma flexibilidade cognitiva. E daí, mais um universo que pode ser investigado. Então, aqui alguns exemplos. No caso do nosso contexto no hospital universitário, nós temos diversas condições neurológicas e mentais que muitas vezes são comórbidas, né, no hospital universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. E elas podem ser tanto clínicas como cirúrgicas. Isso vai incluir desde o diagnóstico diferencial, uso de protocolos, atendimento a portarias governamentais, além, claro, do segmento ao paciente. Condições que são frequentes para nós, no caso das epilepsias, das demências, seja por HIV, por doença de Alzheimer, seja doença frontotemporal, demência de Wernicke-Korsakoff, doença de Parkinson, né? E às vezes podendo ter indicação de um paciente para uso para cirurgia do DBS, né? Que é o Deep Brain Stimulation. As doenças neurodegenerativas também são bem frequentes para nós que estamos num centro de referência, mas de modo geral muitas dessas não são tão comuns assim, né? Então, essas neurodegenerativas que eu mencionei, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, que elas acometem também o sistema locomotor do paciente. Os transtornos do desenvolvimento e aprendizado que nós atendemos, eles sempre são atrelados a condições graves, e não unicamente como é a questão da psicologia escolar e afins. Tá? As hidrocefalias, seja por hidrocefalia de pressão normal,
seja, né, quando o paciente pode ser candidato de uma derivação ventrículo-peritoneal e a realização do TAP teste. Outra condição são os quadros de psicose, dos transtornos do humor, transtorno bipolar do humor, porque muitas vezes isso pede um diagnóstico diferencial. Os acidentes vasculares encefálicos, os traumatismos crânioencefálicos também, que você precisa avaliar e auxiliar, inclusive, às vezes, o médico no diagnóstico diferencial e também na indicação de intervenções futuras, né? O uso e abuso de substâncias, que aqui são muito atrelados com outras doenças neurológicas, por exemplo, demência de Wernicke-Korsakoff, por exemplo, a própria deficiência mental, muitas vezes relacionada ao autismo, também relacionado, por exemplo, com um quadro de epilepsia, uma síndrome de Dravet, por exemplo. Os tumores cerebrais, que eles, por si só, dependendo da localização, eles podem gerar um prejuízo cognitivo e emocional, dependendo se pega uma área mais límbica do cérebro, né? Bem, outros diagnósticos de ordem diferencial, pegar a questão da depressão maior e de algumas demências. E agora, com mais frequência, a gente está recebendo também, estamos avaliando pacientes com encefalite pós-Covid-19. Falando rapidamente para vocês sobre a hidrocefalia de pressão normal, ela é uma tríade. Né, quando esse paciente chega para nós no hospital, em tese ele tem uma tríade, que é a demência associada ao distúrbio da marcha e a incontinência urinária. Isso de modo geral. Então, o que se espera? Né? Se espera que isso seja uma disfunção de áreas motoras suplementares do lobo frontal e dos tratos da substância branca periventricular. Então, o que acontece? Esse paciente ele passa por uma avaliação neuropsicológica e da marcha. É bom lembrar que não são avaliações comuns, elas são destinadas a esse fim, tá? Então, passa por uma avaliação neuropsicológica e da marcha, e aí na sequência é retirado de 30 a 40 ml de líquor cefalorraquidiano, né, tirado aqui da área lombar. E aí depois você tem uma janela de 2 horas para repetir a avaliação neuropsicológica e a da marcha. Por quê? Não posso repetir isso daqui a 2 meses? Porque você conseguiu diminuir essa pressão do líquor. Então você tem que ver como está funcionando esse paciente agora com menos líquor. E se você demorar muito para repetir isso, o próprio organismo vai repor o líquor. E aí foi tudo em vão, esse sofrimento, porque é bem dolorido fazer essa retirada do líquor, né, com essa punção, vai ser em vão. Tá? Aí, dependendo do resultado, ele passa a ser um candidato para a cirurgia da derivação ventrículo-peritoneal, que é essa cirurgia que nós temos aqui sinalizado, né? Então, é colocado uma derivação no cérebro e vamos dizer de uma forma bem simples, esse líquor acaba sendo escoado, né? Em área peritoneal. Então, com isso, vai sempre evitando de haver essa compressão craniana que ele acaba sofrendo em função da hidrocefalia. Tá? Porque o que acontece? Quando você tem esse edema, né, o tecido ele pode expandir, mas a caixa craniana não expande. Então, você acaba tendo essas alterações. Certo? Um outro exemplo também que tem desde a parte clínica até a parte cirúrgica que a neuropsicologia pode atuar é no caso da epilepsia. Então, a epilepsia é caracterizada por uma descarga elétrica anormal em uma área do encéfalo. Ela pode, posteriormente, ser generalizada, né, ou ela pode ser mais focal. Então, há diversos tipos de crises epiléticas, desde
disfuncionais, psicogênicas, generalizadas, tônico-clônicas, de ausência. Então, a importância de se estudar e entender a doença, entender o tipo de crise que esse paciente tem, a frequência de crise também, né? Ver se é uma doença fármaco-resistente ou se responde a medicação. Aqui a gente tem só um esquema bem simples da Liga Internacional de Epilepsia para entender um pouquinho como funciona essa compreensão de crises, né? Tá? Ela pode ter um início focal, pode ter um início generalizado e várias manifestações. Tá? Agora, em 2015, parece que é muito tempo, mas na realidade demorou, a Organização Mundial da Saúde, ela incluiu a epilepsia como sendo uma doença prioritária e que precisa, sim, de uma coordenação, uma atenção especial de cada país em relação às suas políticas. Então, hoje temos cerca de 50 milhões de pessoas no mundo com epilepsia, e sendo que 2,4 milhões de casos novos a cada ano. Tá? Então, é uma doença que impacta cognitivamente, emocionalmente, economicamente, não só o paciente, como a sua família. Então, a família toda adoece. Bem, como é que se pensa numa avaliação neuropsicológica pré e pós-operatória no tratamento cirúrgico da epilepsia? Quando que esse paciente pode vir? Primeiro, ele tem que ser refratário, ele tem que falhar ao tratamento farmacológico para controle das crises. Atualmente, em geral, 1/3 dos pacientes eles são refratários. Tá? Aí a intervenção cirúrgica, de modo geral, pode ser uma ressecção cortical ou uma calosotomia, que são procedimentos já amplamente aceitos. E um pré-requisito para o melhor sucesso dessa cirurgia é quando temos uma avaliação neuropsicológica, né, dentro de um contexto clínico, claro, né, da equipe clínica, e de forma no âmbito pré-operatório desse paciente. Como é que isso funciona? Né? Então, esse paciente, ele faz os exames biomédicos, ele faz os exames de neuroimagem, ele passa pela toda questão medicação, farmacológica, e aí se observa o quê? Ele não responde. Não é que não respondeu a esse mês, ele fica às vezes meses, anos, sem um controle de crise, né, com uma dificuldade de controle. Então, ele faz, como já falei, neuroimagem, eletroencefalograma, enfim. E aí, então, ele acaba entrando para o programa de cirurgia de epilepsia. O que se espera do neuropsicólogo que vai fazer essa avaliação? Né? Se espera que ele, primeiro, que ele consiga avaliar lateralização da linguagem e da memória, que consiga que ele estime, né, que mudanças neuropsicológicas que pode se esperar se o paciente fizer uma ressecção naquela área do cérebro. Também se espera, né, que haja um papel preditivo, né, da neuropsicologia em relação ao controle das convulsões, das crises e também ao déficit cognitivo que virá. Então, por exemplo, você vai poder inferir o seguinte: olha, eu avaliei a lesão que ele teve, o quadro que ele teve, o resultado que ele teve comigo. Se ele fizer a cirurgia da epilepsia, tudo bem, não vai ter um prejuízo em tal função, que está em tal área. Então, você acaba, como é que se diz, corroborando, né, a indicação dele ou não para a cirurgia. Tá? No SUS, isso é feito via portaria, então é obrigatório ter avaliação neuropsicológica, né, que é de um psicólogo,
avaliação neurológica, neurocirúrgica, há um protocolo de portaria governamental. São vários os testes que nós precisamos usar. Eu particularmente gosto de usar baterias flexíveis, porque cada portaria e cada doença tem necessidades diferentes muitas vezes, e aí a importância de se estudar e se experienciar para poder verificar o que cada instrumento pode fornecer mais satisfatoriamente, né, vamos dizer assim. Então, sempre eu acho que é fundamental a entrevista, uma boa anamnese. A anamnese e a entrevista começa quando o paciente entra na sua sala, não é quando ele senta. Você já está olhando até a marcha. O paciente entrou até a marcha, eu já estou olhando. Que é importantíssimo, né? A questão de psicoeducação, né, em relação não só para o paciente, como para a família, né, desse preparo pré-cirúrgico também. É interessante você conhecer o diário de crises desse paciente. É uma técnica que se faz, a equipe costuma fazer, a equipe dos neurologistas, né, e mais eles na equipe de neurologia, né? Porque aí você tenta mensurar a frequência e a intensidade dessas crises, né? É importante verificar os exames de neuroimagem, incluindo e também o eletroencefalograma, super importante para você ver ativação, áreas, tentar relacionar com áreas eloquentes também. Bem, a testagem é bem mais ampla do que eu estou trazendo aqui. Aqui é só para a intenção mesmo é dar um petisco para vocês, né? E então temos as escalas de Wechsler, né? Que é as escalas de inteligência de Wechsler, que eu gosto bastante, o VAIS, por exemplo. Tem rastreios também, como por exemplo o NeuropsyQ-R, o próprio Minimento, mas eles são só rastreios, são introdutórios, vamos dizer assim, né? E as figuras complexas de Reis é bem legal para você verificar a memória visual. Então, áreas de memória é importante para a gente tem que esquadrinhar. Paciente candidato à cirurgia de epilepsia tem que ser esquadrinhado em funções de memória, principalmente se tem epilepsia do lobo temporal, esclerose mesial temporal. Tem que investigar bem essa área, né? Então, por isso que eu gosto muito de baterias flexíveis, né? Porque eu posso fazer uma adequação aos protocolos e essas necessidades de investigação. Tem um tipo de testagem que não é sempre que é feito, e que chama o teste de VADA. Já vamos falar daqui a pouquinho. Bem, aqui é só um exemplo também, é uma parte do NeuropsyQ-R que nós desenvolvemos já há tempo. E temos o Wisconsin Shorting Test, que é mais para função executiva, flexibilidade mental, tentativa e erro, né? Bem, aqui tem algumas imagens do VADA, né? Então, o que acontece no VADA, né? Nós vamos para centro cirúrgico, o paciente aqui ele não vai fazer a cirurgia da epilepsia agora. Ele vai para centro cirúrgico, para uma unidade de hemodinâmica, só para fazer essa testagem. E num outro momento, se de fato for com um probatório aqui, aí ele vai fazer a cirurgia, tá? Então, no VADA é injetado na carótida interna por cateterismo femoral, guiada por arteriografia, né? Então, esse anestésico, ele vai funcionar e depois a gente vê uma baixa do tônus muscular desse paciente e também da linguagem e aí vem uma afasia. O que acontece? Esse teste ele vai ajudar, né, a determinar o hemisfério dominante para a linguagem. Então, o que acontece? Ele vai ajudar a avaliar o funcionamento da memória em cada hemisfério. Então, ele é bem interessante, mas ele é invasivo e é a questão da injeção, né,
do fármaco tem que ser feita por médico, né? Um ato médico. Aqui são 2 momentos do VADA que ainda fiquei com foto, que em outros a gente não, nem sempre a gente bate foto. Aqui foi na minha época de doutorado, faz muito tempo, né? Acho que 2003, 2004, 2005, com a doutora Mirna, acompanhando, né? E aqui, com a doutora Samantha Rocha, no INC, no meu fellow, que foi com ela sobre a avaliação intraoperatória, né, de pacientes. Então, a gente pode notar, inclusive, como a tecnologia, né, nesse tempo mudou. Se a gente for ver aqui a imagem que a gente acompanha aqui em vídeo e a imagem que se acompanha agora no meu fellow é diferente. Agora não, né? Já tem uns 4 anos, 5 anos esse fellow. Mas, enfim. E aí, com isso, quando ainda precisa depois de todas as avaliações da equipe, ainda precisa confirmar, mas ainda resta alguma dúvida e se usa o VADA. Bem, os tumores cerebrais também precisam muitas vezes de uma avaliação neuropsicológica. Eles normalmente são causados por um crescimento anormal das células, né? E claro, vão ter consequências físicas, cognitivas, emocionais. E normalmente eles representam cerca de 5% das neoplasias. E, claro, a agressividade é variada. Você vai ter pessoas que têm um tumor cerebral que fica por anos, né? E às vezes até estagna, e tem pacientes que você vê que em 1 ano ele foi devastador, né? Então, nesse caso, a avaliação neuropsicológica ela vai auxiliar na identificação de possíveis distúrbios, né, cognitivos, no acompanhamento dos efeitos do tratamento e também na indicação de reabilitação cognitiva. E claro que isso vai gerar uma qualidade de vida para esse paciente. Também os instrumentos são diversos e também vai depender um pouco da localização, da região e de quão penetrante é esse tumor na escolha dos instrumentos. Mas, de modo geral, cito alguns aqui, como as escalas Wechsler de inteligência, matrizes progressivas de Raven, as figuras complexas de Rey, teste de retenção visual de Bento, o próprio Token Test, ele é bem simples. Então, teve um estudo de Costa que mencionou que os prejuízos mais comuns, né, em tumores, eles ocorrem em memória, atenção e também em outras funções executivas. E eles também levantaram que a localização mais frequente desses tumores cerebrais são em regiões frontais e temporais, e o mais comum é da categoria dos gliomas. Bem, aqui, para a gente encerrando, eu trouxe só um exemplo de um caso clínico que eu atendi recentemente no hospital, no HU, Universidade Federal de Santa Catarina, né, hospital universitário, de uma moça jovem que ela começou com crise convulsiva, né, com crise epilética de ausência. Então, não se sabia o que era, enfim, foi se investigando, ela foi trazida pelo SAMU para nós, e a equipe toda investigando, foi visto então que ela tinha um tumor bem agressivo, bem penetrante, e que gerava as crises convulsivas, né? Então, às vezes eu comento com meus estagiários, olha, aqui é um combo, né? Então, o cara não basta ter um tumor cerebral, ele também vai ter um quadro epilético associado, entre outros que eu nem vou trazer o caso, mas os nossos pacientes todos têm multicomorbidades, tá? Aqui eu queria mostrar para vocês um pouquinho. Aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Isso. Nessa imagem, vocês podem ver o tamanho. Onde está mais branco é onde temos o tumor, tá? Aqui também. Todos é o mesmo tumor, mas tem ângulos diferentes, tá? Então, olha aqui, ó, como
Ele ocupa uma porção grande do encéfalo. E aí a ressonância magnética informou, né, que é uma lesão expansiva de profundidade cerebelar esquerda e que acomete toda uma região frontoparietal e porção cranial. Então, é o laudo da ressonância. Então, ele é um tumor agressivo, né? Quando fala que é expansivo, né, é porque ele vai crescendo, ele não é... porque tem alguns tumores que se opta até por não retirar, porque ele está ali estacionado. O dano, o risco de uma cirurgia, às vezes, pode ser maior do que propriamente, né? Então, não é o caso dessa moça, né? Então, enfim, nós avaliamos essa moça. Ela tinha um QI normal, né? Um QI, acho que era de 100, deixa eu ver, tanto paciente, né, gente? Ela tem um QI de 108 médio, né? Um percentil de 70. Ela fez toda uma bateria grande, aqui é só alguns dados para mostrar para vocês. Depois ela foi para a cirurgia, né? Depois voltou para nós e nós estamos acompanhando, né? Seguindo avaliações. E ela está entrando também no nosso programa de reabilitação neuropsicológica que nós temos no Núcleo de Neuropsicologia e Saúde do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, ela passa também a fazer uma reabilitação conosco no intuito de atenuar, né, os prejuízos que ela pode vir a ter em função desse tumor. Aqui só para trazer para vocês algumas informações adicionais, né, do nosso Núcleo de Neuropsicologia e Saúde do hospital que eu mencionei. Ele existe oficialmente desde 2013 e aqui tem o site e a rede social do nosso núcleo. Quem tiver interesse está convidado a conhecer. Aqui trazer algumas imagens, porque dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, nossa equipe, um pouco do que a gente faz. 2 livros bem importantes para quem tem interesse em estudar um pouquinho de neuropsicologia. Neuropsicologia em Ação, da editora WAC, e a Neuropsicologia dos Distúrbios Motores, da Pearson, que são doenças de formas mais variadas, tanto aqui essas fotos. E trazer para vocês algumas considerações finais ainda, do que alguns pontos que é importante reforçarmos, né? Por exemplo, é importante, sim, conhecer, estudar a parte clínica, né? Então, você tem que ter um conhecimento clínico de psicologia e de neurologia, né? Das relações morfofuncionais. Puxa, então esse paciente teve uma lesão, né, na área frontal, pré-límbica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele pode ter, talvez até, um transtorno sexual, de impulso sexual. Então, a gente tem que entender, sim, das relações morfofuncionais, neuroanatômicas, neurofisiológicas, tem que entender de testagem, um pouquinho, uma noçãozinha de exames de neuroimagem, para poder fazer minimamente, de forma satisfatória, atender esse tipo de demanda que eu estou apresentando hoje para vocês. Uma boa anamnese é importante fazer, entrevista, rapport, né? Porque esse paciente, muitas vezes, ele não quer ser avaliado, ele não quer estar ali, então, e você precisa que ele seja colaborativo. Laudo tem que ser objetivo. Laudo, vou repetir, tem que ser objetivo, tá? Rápido, rasteiro, conciso e preciso, tá? Como um profissional da área de saúde, precisa bater o martelo, sim e não. Saber onde e quando atuar, saber sobre o matriciamento dessa rede, saber também lidar com uma equipe multiprofissional e pensar numa tríade, né? Então, você tem que estudar de verdade,
você tem que buscar uma experiência prático-clínica robusta mesmo, de fato, e você tem que respeitar o saber alheio. Eu acho que são é um tripé que nesse caminho a pessoa aprende e lida tranquilamente com essa área. Aqui eu deixo para vocês o contato do nosso núcleo também, e redes sociais. Nós temos uma mascotinha também. E deixar para vocês essa ideia, né, que talvez eu tenha trazido para alguns algo que não é muito corriqueiro, mas conhecimento nunca é demais e a gente sempre aprende, a gente sempre ganha novos horizontes nessa troca. Certo? Obrigada e até a próxima. Obrigado, Raquel. Parabéns pelo trabalho de vocês lá na HU. Conheço o seu trabalho já há vários anos. E a gente vai encerrar essa atividade agora e partir para a nossa próxima atividade das 19h10.